Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui, hoje, segunda-feira, dia 4 de março, de 2024. Muito obrigado antecipadamente a você que tem feito seu like, tem feito seus comentários, tem dado seu like ou seu dislike no meu vídeo. Muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, por favor, corra e se inscreva no meu canal. Passe para um amigo, para uma amiga, para a gente poder crescer. O meu sonho é crescer muito, se Deus quiser. Bom, nós precisamos de refletir. Desculpa o barulho, que aqui a rua que eu moro é uma rua de passagem, então tem sempre um caminhão buzinando, uma motoca em alta velocidade com grandes barulhos. Mas paciência, né? Não consegui ainda fazer um estúdio que segure a barreira do som. Bom, a minha preocupação é fazer uma análise, sem aquela preocupação de falar mal ou de Lula ou de Bolsonaro. Repito, tem no Brasil uma paixão pelo Lula e uma paixão pelo Bolsonaro. O movimento bolsonarista já é uma religião, eles têm uma religião própria, eles têm uma igreja própria, Então você vê o discurso da mulher de Bolsonaro no dia 25. Ela revogou uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O que é cláusula pétrea, Desculpa, a cláusula pétrea são aquelas cláusulas que não podem ser alteradas em qualquer circunstância. É um direito do cidadão, é um direito fundamental, são os direitos humanos, verdadeiros direitos humanos, que é a questão da laicidade. A gente tem o direito de pensar, seguir a religião que quiser, mas a dona Michele revogou o artigo 19 da Constituição, dizendo que Bolsonaro foi um escolhido por Deus e que uma espécie de demônio retirou ele do poder e ele tem que voltar porque ela não entende que o Estado tem que ser separado da igreja. Ela acha que o Estado tem que ser governado pela igreja e que Bolsonaro é o Messias, é o enviado. Foi isso no discurso dela, que ela fez no dia 25. Isso é um erro calamitoso. Esse grupo do Bolsonaro, que eu respeito, é um grupo religioso fanático, Do mesmo modo, também o pessoal do PT. Eu sigo muitos blogs, vídeos, como eu faço também, Aí eu tenho que ouvir a opinião de muita gente para poder formar a minha opinião. E eles são assim apaixonados. Se você fizer uma crítica ao Lula, você é desmoralizado, você não serve para fazer análise, não serve para fazer nada. Mas nem tudo a gente pode viver em cima dessa questão de só é bom aquilo que me agrada e aquilo que não tem, que não concorda comigo é meu inimigo. Gente, isso não existe. Em política não existe inimigo. Inimigo é em uma guerra. Quando o Estado brasileiro decretar uma guerra contra alguém, contra um Estado, contra uma determinada agremiação, aí pode-se dizer que nós temos um inimigo. O Brasil hoje, minha modesta forma de pensar, tem um inimigo, que é a questão do crime organizado. O crime organizado cresceu de forma assustadora, ele ficou muito concentrado durante muitos anos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas hoje se espalha por todo o Brasil, por todos os presídios. E mais não sei quantas agremiações, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então o crime organizado está em todos os estados. Isso é o inimigo. O inimigo por quê? Por que o crime organizado chegou ao ponto que chegou? Porque houve a conivência do Estado, a incompetência dos governantes, seja ele qual for, desde os militares, desde 1889, vamos dizer assim, da implantação da República, que nunca se levou a sério o sistema prisional no Brasil. O nosso Código Penal já foi alterado mais de 100 vezes, milhares de vezes, e, no entanto, sempre foi para aumentar o número de pena, o tempo da pena, mas não foi, e isso não diminuiu a violência. Porque o que faz a violência diminuir é o quê? É um presídio bem administrado, que não são os presídios no Brasil. Boa educação para toda a população, saúde, habitação, saneamento básico, ou seja, qualidade de vida, distribuição de renda. O que nós não temos, nunca tivemos um governo preocupado em fazer distribuição de renda. Como sempre, os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós estamos vivendo um boom do consumo. Todo mundo está consumindo. A inflação está sob controle. Está sob controle porque mas os preços estão muito altos.
Então o quilo de arroz a R$ 10, o quilo de feijão a R$ 10 é muito caro. Então o povo não está sentindo as benesses, os benefícios do chamado crescimento da economia, né? Mas voltando à questão novamente da política, falta ao Brasil pensadores que realmente coloquem o país no eixo. Eu estou aqui lembrando, né, dos anos 30, né, que houve uma grande proliferação de autores, dos anos 40, economistas de nome, como Celso Furtado, Delfim Neto, Mário Henrique Sims. Você pode até discordar deles, né, mas Darcy Ribeiro, mas você tinha pensadores, né? E eu estava analisando esta semana que nós estamos na 30ª, né, na terceira década, né, do século XXI. E a gente procura um livro, né, um autor que diga assim, esse não é um best-seller, tá? Não é aquele que mais vende livro. É aquela ideia que prevaleceu, que está prevalecendo. Nós não temos. Nossos pensadores são dos anos 80, anos 90, anos 30, anos 40. Por que o Brasil deixou de pensar? Porque nós ficamos discutindo coisas banais entre política, entre Lula e Bolsonaro. O país não pensa mais. Eu estava lendo hoje a questão dos jovens, isso é uma matéria, claro que isso é um reflexo do mundo. Nos Estados Unidos, uma menina de 20 anos foi fazer uma entrevista de emprego e levou a mãe e a tia. Segundo ela, disse, não, por que você trouxe a tia? Disse, não, porque a minha tia tem experiência de mercado. Afinal de contas, quem estava concorrendo ao cargo era ela, de 20 anos, ou a tia? Quer dizer, essa juventude, né, que também tem reflexo no Brasil, que essa chamada geração Z está levando para as agências de emprego o pai ou a mãe para fazer uma espécie de companhia. Eles têm dificuldade de usar computadores, né, que são as ferramentas de trabalho das empresas, né, dos grandes aglomerados econômicos. Isso é o que, gente? É falta de visão, é falta de... As pessoas estão muito... não me toque, não fala disso, não fala disso, porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade, né? Você tem que mentir, né? Como fez a mulher do Bolsonaro no discurso do dia 25 de fevereiro, em São Paulo, ela simplesmente revogou uma cláusula pétrea da Constituição, dizendo que o Estado tem que ser dominado pela Igreja, e que Jair Bolsonaro foi um missionário enviado por Deus, um ungido, como se diz o pastor Silas Malafaia. Eu respeito o pastor Silas Malafaia, respeito a esposa do Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, mas espera aí, nós não vamos revogar, né, a Constituição. Está lá no artigo 19 da Constituição, é uma cláusula pétrea, conforme o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. Né? Então, não pode. A separação da igreja, do Estado e Igreja é fundamental para quê? Para que as pessoas tenham a religião a que escolher. É uma questão de escolha, de uma filosofia, é uma cultura. Religião não é uma coisa obrigatória, como era até 1891, só a Igreja Católica que funcionava no Brasil. Não estou criticando a Igreja Católica, mas o patronato era o padre, o Estado que pagava em torno de R$15 mil aproximadamente por mês, um padre para ele perdoar os pecados dos membros da corte. Né? Isso não se faz mais isso de forma comum, não procede. As outras religiões que chegaram aqui, elas eram obrigadas se elas quisessem funcionava na língua de origem, ou seja, se era judeu tinha que falar judeu, se era da África tinha que falar o africano, ou a linguagem do africano, se fosse americana tinha que falar inglês. Hoje não, graças a Deus nós temos essa liberdade religiosa. Então, essa liberdade que a gente não pode perder. E vem a senhora Bolsonaro e diz que não, que o Estado tem que ser governado pela Igreja e que o marido dela é a pessoa indicada. Do mesmo modo, também quando a gente analisa, como eu falei, da questão da juventude, da geração Z, que está levando a tia e a mãe para encontrar emprego, né, para arrumar emprego, o primeiro emprego, por falta de quê? Falta de segurança e falta de projeto, falta de dar a esse jovem o caminho, dizer, meu filho, o mundo abre, eu vou falar uma expressão aqui nordestina, abre a porteira e segue, né? Porque a porteira significa que você tem uma porteira, você abre a porteira e segue a estrada. E essa juventude, ela precisa de saber que a estrada é o infinito, e ela tem que estar preparada para o mercado.
Eu não quero aqui que sacrifique o jovem, não, mas que ele vá para o mercado, que ele vá competir, que se ele não gosta do emprego, que ele peça demissão, que ele saia. Ele não pode ficar escravo da mão de obra. Agora, não ter a ideia, não querer se vestir inadequado, ou uma das reclamações dos grandes headhunters, que são os caçadores de talentos, vamos dizer assim, né, os recrutadores de mão de obra, eles não se vestem adequadamente para ir para um emprego, eles não querem cumprir horário, eles não querem ter... Aonde é que nós vamos ter sem responsabilidade? Como é que você vai gerenciar um país, né, uma nação, uma empresa que você não tem responsabilidade? Esse senso de responsabilidade é o que? É falta de política de governo, de educação, né, de preparação dessa juventude. E, infelizmente, a gente não vê, né, os governantes, né, porque você vê, Bolsonaro fala mais recente, ficou 4 anos. O que é que Bolsonaro fez para a educação? Zero. A única coisa que ele fez bem feito foi mandar os pastores ir lá e cobrar verba lá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pedir propina em ouro, conforme ficou comprovado. Né, que teve até seu ministro da Educação chegou a ser preso. Né, e os pastores lá, que foram lá, e segundo o depoimento do ex-ministro Bolsonaro, foi enviado porque Bolsonaro indicou aqueles pastores para desenvolver trabalho lá dentro do Ministério da Educação. Nós estamos há um ano, quase 1 ano e 2 meses, né, do governo Lula, e também nós não estamos fazendo nada pela educação, porque levaram ministros a uma competência em educação, os ministros da educação, que é levar a educação lá no Ceará. Tomara que já repito aqui, já falei sobre isso, né, que a educação no Ceará, tomara que seja boa. Mas o que fez pela educação? Tem um projeto de lei lá, porque foi feita uma reforma da educação no governo Michel Temer. Como aqui no Brasil nenhum governante aceita o que o outro fez, sempre vai se desmanchando, não se tem projeto, porque o Lula desmancha o que Bolsonaro fez, Bolsonaro desmancha o que Temer fez, Temer desmancha o que Dilma fez, Dilma desmancha o que Lula fez, Lula desmancha o que Fernando Henrique fez, Fernando Henrique desmancha o que Itamar Franco fez, Itamar Franco desmancha o que Collor fez, Collor desmancha o que Sarney. Vamos parar por aí. O que falta ao Brasil é essa honestidade, né? Você vê o Lula, né? Com todo respeito, o presidente Lula, se ele não concorda com a privatização da Petrobras, da Petrobras na Vale do Rio Doce, da Eletrobras, paciência. Agora entrar com a ação no STF pedindo anulação, né, da privatização da Eletrobras, querer impor de qualquer modo lá o presidente do CEO da Vale do Rio Doce. Tudo isso é falta de governo, é falta de honestidade, porque a Vale do Rio Doce é uma empresa privada, de capital estrangeiro, conforme falei até no meu vídeo passado, que tem que ser respeitada, segurança jurídica. Que segurança nós vamos ter? Uma pessoa adquire uma empresa no Brasil, uma sociedade no Brasil, uma empresa, né? Aí chega o governo e a hora que quiser desmancha, põe lá o presidente que quer, porque as empresas são brasileiras, tem que governar. Gente, a remessa de lucro tem previsão legal, cumpre-se a lei. Não tem lei de remessa de lucro? Cumpre-se a lei. Pronto, o Banco Central não está aí para fiscalizar. Opa, 15% do seu lucro a senhora tem que investir no Brasil, dona fulana, que a senhora quer empresa multinacional. Né? Eu não sou contra capital estrangeiro, não. Eu, muito pelo contrário, capital estrangeiro é bem-vindo. Agora, o que a gente precisa de fazer é um governo que invista também. O governo do setor privado precisa de investir em indústria, precisa de investir em infraestrutura, que nós não estamos fazendo. É porque a gente está ficando, né? Como eu falei no vídeo passado, Lula está bebendo o ódio de Bolsonaro e Bolsonaro está bebendo o ódio de Lula. Então, e a sociedade fica dividida. Mas quem está pagando o preço caro é o povo, que está vivendo sobre violências, falta de saneamento básico, falta de educação, falta de saúde, que a gente não tem. No Nordeste brasileiro não tem saúde, gente. O SUS aqui no Nordeste não funciona. Os hospitais aqui de Pernambuco são um lixo humano. As prefeituras não cuidam da saúde do povo. O povo vive morrendo, vive à míngua, vive fazendo rifa para pagar cirurgias. Quando, na verdade, a gente sabe que o SUS tem obrigação. Mas uma pessoa adoece aqui, tem que sair pedindo esmola aos parentes e famílias, fazendo rifa, fazendo bingo, para pagar 5, 8 mil reais numa cirurgia no hospital público, que tem convênio com o SUS, e a gente sabe que o SUS tem como fazer. Ora, se o médico está lá para fazer particular, por que ele não pode fazer pelo SUS? Mas é falta de vergonha dos políticos, os prefeitos não levam a sério a saúde. E esse ano é ano de eleição para prefeito. Eles estão agora de porta em porta pedindo nosso voto. É hora da gente cobrar, é hora de dizer, olha, prefeito, nós queremos saúde no município de Taquaritinga do Norte, nós queremos saúde no município de Jataúba, no município de Itaúritama, mas não, a gente não vai tocar nesse assunto. Vamos ficar discutindo PL, né, Lula, Bolsonaro,
Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, e essa crise. Você vê, há pouco tempo, os governadores do Sul e Sudeste, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão lá discutindo a questão da dívida dos estados. Gente, quem endividou o Estado foi o presidente da República? Não, quem endividou o Estado do Rio de Janeiro foram incompetentes governadores, que dos últimos 5 ou 6 estão todos presos, né? Agora, quem está pagando a conta? O povo do Rio de Janeiro, que está sem segurança, está sem transporte público, sem saneamento básico, sem água. O povo do Rio de Janeiro está pagando. A violência que não tem mais jeito. Tudo isso por quê? Porque os estados quebraram. Então a gente tem que entender essa situação. A gente precisa, esse meu vídeo é no sentido de chamar a atenção para a gente ter outro discurso, que apareça, né, que surjam novas lideranças, que pensem o país a longo prazo. Você vê o Lula agora na política externa. O Lula quer uma política externa para ele, o que está errado. Porque o Lula ele quer o seguinte, o Lula quer ser o chamado Sul Global, que era o antigo terceiro mundo, que não pode mais usar a palavra terceiro mundo, que seriam os países pobres. Né? Então o Lula quer ser o líder dos países pobres do mundo. Então ele quer ficar, é um país no Ocidente, ele está se aliando a quem? Ao Oriente, à Rússia, à China, à Índia, que são ditaduras mundiais. Como é que, aí também tem a Venezuela, como é que o Lula, eu quero ver a vergonha que o Lula vai passar quando esse ano na Venezuela não tiver uma eleição democrática. Uma eleição com um candidato só, você só tem uma chance de votar em um candidato. Essa eleição na Venezuela valeu. Então, essas coisas que a gente tem que entender. Então, o Brasil precisa de não entrar nessa me disse. Porque o que o Lula está querendo? O Lula está querendo ser um líder mundial do terceiro mundo, contra os Estados Unidos, que a pirraça dele é contra os americanos. Eu não estou aqui para defender americano, mas se a gente está no Ocidente, a gente tem que ficar no Ocidente. Mas você vê, com a guerra da Ucrânia, a maioria dos países europeus fez restrições comerciais à Rússia. O Brasil aumentou o comércio com a Rússia. Quer dizer, eu não estou aqui defendendo, não, tem que privatizar, tem que boicotar a Rússia, não. Mas você vê, o Brasil anda ao contrário, por causa de falta de política de Estado. Não podemos ter política de governo. O governo de Lula é o governo do PT. Ele está governando para o PT, agora falta governar para o Brasil. Do mesmo modo, Bolsonaro governou para os filhos dele, e para ele e para a mulher dele. Então, o que a gente precisa nesse país é de ter alguém que pense, como tivemos no século XX, nós tivemos Darcy Ribeiro, é da oposição, mas pensava, Celso Furtado, Delfim Neto e tantos outros, né? Gilberto Freire, né? Intelectuais que realmente, como chama o professor de São Paulo, Marco Antônio Villa, que diz, falta intelectuais orgânicos, é isso que falta ao Bolsonaro. Tomara que esses intelectuais orgânicos não vá para o Bolsonaro, pelo amor de Deus, porque senão o país vai para bancarrota. Nós estamos numa situação difícil. Esse meu vídeo não é uma crítica aos governos, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, mas eu preciso do rumo. O Brasil está sem rumo, o Brasil não tem caminho, o Brasil fechou-se as porteiras. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.